Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do nono ano do Ensino Fundamental. O conteúdo da aula de hoje ainda está na apostila 2, a partir da página 266. Vamos continuar conversando sobre a Ásia ainda, mas vamos falar especificamente de um país asiático, que é a China, uma superpotência emergente, certo? Uma breve revisão da última aula. Na última aula nós conversamos sobre a economia da Ásia, né? Conversamos sobre a exploração mineral e energética do continente. Falamos de alguns países que dependem muito aí dessa exploração mineral. Falamos do petróleo, né, e alguns outros temas específicos aí da exploração mineral. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a China. O que é que nós vamos falar sobre a China na aula de hoje? Vamos falar sobre a posição geográfica, ou seja, onde que ela está localizada no continente asiático. E vamos falar brevemente do relevo e da hidrografia, né, que é os aspectos naturais. E vamos iniciar, se der tempo, os aspectos humanos, certo? A China, nome oficial, República Popular da China. Esse é o nome oficial da China. A China ela reúne a maior parte das características de uma superpotência, né? De um país rico, desenvolvido. Mas, ainda assim, apesar de reunir todas essas características, ela é considerada uma nação subdesenvolvida, assim como o Brasil. Por quê? Porque ela ainda enfrenta diversos problemas sociais. E nós vamos conhecer, nas próximas aulas, quais são esses problemas sociais enfrentados pela China. Então, nas últimas décadas, a China se tornou uma grande potência tecnológica e militar, como a gente vê aqui nessa imagem, o moderno trem-bala chinês, e nós vemos aqui um desfile bélico também chinês. Talvez seja um erro comum a gente achar que a China é um país, né, desenvolvido, principalmente por conta dessa grande potência tecnológica, né? O quanto de produtos chineses que nós não conhecemos hoje aqui no Brasil, que nas décadas anteriores a gente não tinha acesso a eles, né? Por conta da China ter se tornado uma grande potência tecnológica, né? Então, por exemplo, os smartphones, né? As marcas de celulares chinesas que a gente encontra hoje, né? Aqui no nosso país. Então, por conta de toda essa inovação tecnológica que a gente vê chinesa, né? Mundo afora, a gente acaba achando que a China é um país desenvolvido. Não é. Essa é uma característica, né? O domínio da tecnologia é uma característica dos países desenvolvidos. Mas a China ainda é um país subdesenvolvido, porque ela tem diversos problemas sociais, certo? China. Aqui nós temos a bandeira chinesa, certo? Essa é a bandeira oficial da China. Nós temos aqui uma imagem que ilustra o domínio da tecnologia aeroespacial pela China, que é a estação de Changzhou. E nós temos aqui uma fábrica de automóveis, né, uma produção industrial robotizada. São imagens que estão aí na apostila de vocês que ilustram, né, o domínio da tecnologia pela China. Vamos falar agora dos aspectos naturais. Ela está no extremo oriente, lembrando que o oriente é sinônimo de leste da Ásia, então nós temos aqui parte do continente asiático e aqui no extremo oriente a China, essa parte colorida, certo? É o quarto país mais extenso do mundo. O que isso significa? Que em tamanho, em extensão territorial, a China é o quarto maior país, né? Então é um país grande. Não estamos falando em termos populacionais, tá? Em termos populacionais, a China é o país mais populoso do mundo. Estamos falando em extensão territorial, em tamanho de terra ocupada pelo país. São mais de 22 mil quilômetros de fronteiras. A China tem um extenso litoral, como a gente observa aqui. Acompanha a setinha aqui do mouse e olha só. Que fica aqui no Oceano Pacífico, um extenso litoral, certo? Tem uma relação de vizinhança com mais de 14 países. Essa grande extensão territorial, né, por ser um país grande, faz com que se encontrem na China paisagens muito diversificadas e também diferentes formas de ocupação humana desse território. Aqui nós temos o mapa da China, posição geográfica, limites, relevo e hidrografia. Aqui na legenda nós temos as altitudes. Então, na cor verde, nós temos aqui as planícies, né, que são regiões aí com menos de 200 metros de altitude, são regiões baixas. E nós temos aqui de 201 a 2.000 metros, provavelmente as regiões aí de planalto, aqui já é um pouco mais alto. E aqui, na cor vermelha, mais de 2.000 metros. Né? Então, essa aqui é a região com a altitude mais elevada da China, que é onde está localizada também, né, as montanhas do Himalaia, né, onde está também aí na região do Himalaia, né, o ponto culminante do nosso planeta, né, é o pico do Everest. Então, o que a gente conclui a partir desse mapa? Que o relevo da China ele aumenta em direção ao interior. Então, nas proximidades do mar, o relevo é mais baixo, conforme vai para o interior do país, vai se tornando mais alto.
As planícies. Como a gente tem essa imagem aqui que ilustra uma planície, ela está em quase todo o leste do país, ou seja, na proximidade lá do mar, né? De altitude abaixo de 200 metros. Nessas regiões tem-se o predomínio de solos férteis, ou seja, solos propícios para a agricultura, né? Destaque para os rios, o Rio Amarelo, o Rio Azul e o Rio Xinjiang, que é uma região também densamente povoada, principalmente por conta de ter o solo fértil, né? E as cidades mais populosas também estão nessa região. Depois nós temos a região das montanhas, que é aquela região que a gente viu no mapa anterior, que é a região mais alta, né, com altitude maior. Nós temos as cordilheiras do Himalaia lá, superiores a 2.000 metros. É nessa região que fica a fronteira com a Índia, o Nepal e Butão, onde se localizam diversos dos picos mais elevados do mundo. São mais de 100 picos acima de 7.000 metros, certo? Aqui nós temos uma imagem, né, uma vista aqui da cordilheira do Himalaia. Continuando. E a outra região que a gente viu no mapa anterior, que é aquela região que está na cor amarela, que não está no litoral e nem lá no interior, né, das montanhas do Himalaia, é a região de Planalto, é a faixa central e o norte do país. São altitudes de entre 20 e 2.000 metros. No noroeste há a presença de rios intermitentes. O que são os rios intermitentes? São aqueles rios temporários, que normalmente na época da chuva eles se enchem e na época das secas eles secam completamente. E nessa região também nós temos no subsolo dessa região reservas petrolíferas, certo? No norte e no nordeste contorna o deserto de Gobi e os planaltos da Mongólia Anterior, que é uma região com clima árido, ou seja, clima seco, e também da Muxúria, com reservas de minério de ferro e carvão. E a porção central, que são os planaltos cortados pelo Rio Azul e Amarelo. Este último, o Rio Amarelo, né, é recoberto por um solo muito fértil, de cor amarela, chamado loess. Nós temos aqui uma imagem, né, olha só, os canais de irrigação nessa região do país permite que a ocupação humana do Planalto da Mongólia Interior, nas proximidades do deserto de Gobi, em razão da criação de áreas agrícolas, né? Então, a utilização aí da irrigação nessa porção aí do país para o desenvolvimento de atividades de agricultura. Fatores climáticos. Ainda estamos conversando sobre os aspectos naturais da China, certo? Esses são os fatores climáticos que mais influenciam, né, o clima do país denominado China. A continentalidade. O que é a continentalidade? Né? É a porção de continente, de terra. Então a China é um país com grande extensão territorial, então o clima ele fica mais quente em direção ao interior. E nas proximidades do litoral, né, do oceano, a influência maior é da maritimidade, ou seja, do mar. Então, no interior do país, o clima acaba sendo mais seco, né? E no litoral é um clima mais úmido. Então, a continentalidade é um fator que influencia. Segundo fator, latitude. A latitude da China varia de 18 a 53 graus ao norte. As temperaturas elas são mais elevadas ao sul e mais baixas ao norte. Então, quanto mais ao sul, mais quente. Quanto mais ao norte, né, mais frio. Mais ao sul, está na proximidade ali do Trópico de Câncer. Outro fator que influencia, a altitude. A altitude ela é mais elevada no interior. Então, na região do Himalaia, como a gente vê aqui nessa imagem, olha só, a gente vê gelo aqui no pico das montanhas, né? É uma região mais fria, né? Então no topo, né, das montanhas a gente vê aí temperaturas menores, certo? E as planícies litorâneas do leste são mais quentes durante todo o ano, então nas proximidades do mar, do oceano, mais quente. E nós temos um outro fator climático específico dessa região aí da Ásia, na qual a China está inserida, que são as monções. Então, durante o verão do hemisfério norte, os ventos sopram dos oceanos Índico e Pacífico, causando intensas chuvas. Nessa região aí nós temos os recordes mundiais de chuva, né? Então, é uma região com alta pluviosidade, ou seja, uma carga intensa aí de chuva no verão, certo? Continuando. Atividade 1. Então aí termina esse assunto dos aspectos naturais da China e vamos ver o que a atividade 1 está pedindo. Vamos tentar entender, né, como que a gente poderia resolver. Os desertos de Taklamakan e de Gobi, situados no norte e noroeste da China, como a gente vê aqui no mapa, ó, observem só. Aqui está um deserto, aqui está outro. Eles estão na lista dos maiores desertos do mundo. O mapa ao lado identifica suas localizações, como a gente acabou de ver com essa faixa aqui na cor laranja.
Considerando as características climáticas e orográficas, o que é orográficas? Até coloquei aqui entre parênteses, é o relevo, as características de relevo da China. Então, considerando essas características onde esse deserto está inserido, né, quais as características dessa região aqui da China, de relevo, né, e de clima? Considerando essas características, quais os fatores naturais justificam a formação desse deserto, né? Quais são os fatores, então? Será que tem a ver com a temperatura, o índice de chuva? Como que é a característica do clima ali nessa região, a altitude, né, a temperatura? E será que isso pode influenciar a formação desses desertos? Então é isso que vocês devem resolver. Então vocês devem primeiro tomar conhecimento de como que é o relevo, né, e o clima aqui no norte da China e estabelecer alguma relação ou não com a formação desses desertos, certo? Continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho aí dos conflitos étnicos, né? Já vamos entrar na parte dos aspectos humanos do continente. Do continente não, desculpa, do país. A China convive com pressões separatistas de grupos que vivem em províncias autônomas. Então, essas províncias autônomas elas correspondem a 40% do território chinês, né? Quase metade. Quais são os principais grupos separatistas que se tem lá? São os muçulmanos, os mongóis e os tibetanos. Vamos ler brevemente. Os muçulmanos eles estão no oeste, na região do Xinjiang. São povos de etnia turca e tadjik. Aconteceu aí uma intensificação do sentimento separatista a partir de 1991. Né? O marco desse evento foi o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E a independência de Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão, que são esses países que são vizinhos. Então, esse grupo de muçulmanos, inspirado na independência desses países, também busca aí a independência da China, né? Essa região. No entanto, esses grupos não são apoiados por esses países não apoiam esse movimento separatista. A gente vê aqui, né, na região oeste da China, onde está. O outro grupo são os mongóis, eles estão no norte do país, na região árida da Mongólia, aqui nessa cor roxa, como vocês observam. Parte da população almeja uma reunificação com a Mongólia, que é o país vizinho, que é um país independente, só que esse país também não estimula essa esperança dos separatistas, né? Então, os mongóis que vivem na China, né, o ideal deles de separação da China esse ideal também não é estimulado pela Mongólia. Esse ideal de pertencer à Mongólia também. E o outro grupo são os tibetanos. Eles estão no sudoeste, na elevada região do Tibete, ocupada por tropas chinesas em 1950, logo após a Revolução Socialista. Antes eles não tinham nenhum apoio internacional, né, nesse movimento separatista. Hoje ele tem um pequeno apoio. Então algumas nações acabam aí apoiando aí esse ideal de separação dos tibetanos, nessa região aqui, ó, verde escura, como a gente pode observar, certo? Continuando, os aspectos humanos. Como a gente disse lá no começo da aula, a China tem a maior população do mundo, 1,4 bilhão de habitantes, no ano de 2018. A composição étnica da China é homogênea, 91%, né, dessa composição étnica denominada Han. Então, apesar de ser um país muito grande, muito populoso, não tem uma diversidade étnica muito grande. Tem-se grupos minoritários, né, que vão compor parte desses 9% que restam para chegar aos 100%, né, que são esses grupos, ó, Shuang, tibetanos, uigures, cazaques, mongóis, manchus, entre outros. A densidade demográfica do país é de 145 habitantes por quilômetro quadrado, com uma ocupação desigual. No leste, passa de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. O mapa, olha só, esse mapa aqui, ó, China, densidade demográfica e maiores metrópoles. Aqui na região mais escura, na cor mais vermelha, são as regiões com uma alta densidade demográfica, ou seja, maior concentração de população. A gente pode observar, né, que está aqui na porção leste do continente, na proximidade aí, do Oceano Índico, Oceano Pacífico, certo? Com direção ao interior, a gente vê uma densidade demográfica menor, né? Menos ocupação, menos população vivendo nessas áreas. E aqui nós temos as cidades mais populosas também, olha só, a maior parte delas também aqui no leste do país, certo? Então, nas regiões de deserto e montanhas, obviamente, tem uma baixa densidade, a população não se fixa ali para morar em regiões de deserto e montanhas. No leste, que é essa porção que a gente acabou de ver aqui, ó,
O leste ele ocupa 20% da área da China, mas em termos populacionais, 80% da população chinesa vive nessa área, certo? Continuando, os aspectos humanos. 70 cidades do mundo com região metropolitana acima de 6,5 milhões de habitantes. Dessas 70 cidades com acima de 6,5 milhões de habitantes, referente ao ano de 2017, 23 eram chinesas. O que isso significa? Que na China existem cidades muito populosas. E dessas 23, 11 eram megacidades. Não sei se vocês se recordam, o conceito de megacidades são cidades com acima de 10 milhões de habitantes, certo? A gente observou na China nos últimos anos uma queda da taxa de natalidade e do crescimento vegetativo. Lembrando que o crescimento vegetativo ele é o resultado da diferença do número de pessoas que nascem e do número de pessoas que morrem, ou seja, da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O governo chinês ele implementou, a gente já estudou isso, tá? Ele implementou uma política do filho único, então limitava a quantidade de filhos por casal, isso para conter o avanço populacional chinês, certo? A partir da década de 1990, a China passou a conviver com uma acelerada urbanização, ou seja, mais pessoas morando nos centros urbanos. Isso propiciou o controle de natalidade, porque as pessoas começam a ter acesso a serviços de saúde, a informação, a métodos contraceptivos e diminuiu a taxa de natalidade. Atualmente, a China tem um crescimento vegetativo muito baixo. É um país ainda com uma urbanização recente. Apesar da gente ver que teve uma acelerada urbanização, a urbanização é recente, porque quase metade da população da China ainda vive no campo. Olha só, evolução do crescimento vegetativo na China. A gente vê que a taxa de natalidade era de 3,7 em 1952 e em 2017 1,23. A taxa de mortalidade 1,70, 0,78. Crescimento vegetativo 2, agora 0,45. E a gente tem aqui as colunas também dos anos de 1980 e 2012. Então, esse gráfico aqui ilustra a evolução aí, da qualidade de vida na China, a diminuição e, consequentemente, das taxas de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. E aqui nós temos as maiores metrópoles, em 2017, as cidades chinesas mais populosas. Olha só, Xangai com 34 milhões de habitantes, Pequim 24 milhões. E aí aqui a gente tem a lista dessas maiores metrópoles chinesas, que são essas 23 aqui, que estão acima de 6,5 milhões de habitantes, certo? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse, já até passou um pouquinho do tempo, A gente continua na próxima aula, lembrando que na aula de hoje nós estudamos sobre a China, um país do continente asiático. Nós vamos continuar estudando sobre a China nas próximas aulas. Qualquer dúvida, direcionem ao tutor do grupo de vocês, bons estudos.